Informação e opinião. Jovem Pan News. O Alô da Pan voltou, veja só, agora é exatamente 2h05. Se tu ligou o teu rádio de pilhas agora, se tu acabou de embarcar no seu veículo aí, saiba que você está conectado na 106.1, é a Jovem Pan News. Todos os dias, mais especificamente de segunda a sexta-feira, você escuta essa bela voz que vos fala da 1 da tarde até as 3 horas, trazendo bastante cultura, entretenimento, diversão, conhecimento também e, acima de tudo, leveza, tá? É como a gente tenta sempre levar com os nossos convidados e com os nossos quadros imperdíveis aqui, a História de Pescador, que a gente já falou, o quadro Como Nos Conhecemos, o Giro de Curiosidades também e o Que Dia é Hoje, tá? E segura, pois, até o final do programa eu vou ler a melhor piada do mundo pra vocês. A melhor piada do mundo que foi eleita por uma universidade britânica, avaliada por mais de 1 milhão de estudantes e foi eleita como a melhor piada do mundo. Aí vocês ouvem ela e pensam, será que realmente é? E aí, se vocês acharem que não, a gente tem o porquê que vocês acham que não, que é bem bacana. Então, segura. Mas agora, exatamente 2h06, eu tenho a honra de receber aqui nos meus estúdios o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius aceitou o convite. A gente tá bem feliz, cara, que tu tá aqui, tá? Porque ele é fisioterapeuta, mas não só isso. E você vai saber daqui a pouco. Tu já sabe, na real, porque eu já vim dando spoiler desde semana passada e hoje mais cedo. A gente vai falar muito sobre o mundo espírita também, né? Marcos, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Prazer estar aqui, Jorge. Muito obrigado pelo Pô, convite. que legal, cara. Mas tu é natural aqui de Itajaí mesmo? Não, cara, eu sou natural do Paraná, mas eu sou criado aqui desde que eu tenho 2, 3 anos, então O sotaque não... O 3, o 3 pegou já, né, cara? 2, 3 anos. entrega, é. Pô, legal, cara. E aí, tu já comeu uma tainha com ova? Tu é itajaiense raiz mesmo? Raiz, Marejada, tá lá dançando Não, passinho. marejada da lona ainda, essa daí é Nutella. A Caraca, lona é da lona. essa não é nem da minha época, mano. Eu sou da época que aquele bacalhau que é fantasiado, ele não tinha nem barbatana ainda. É, isso aí. Caramba, Itajaí é massa, cara. Ó, como eu tava te anunciando aqui, tu é fisioterapeuta, é isso? Isso. Tu atende particular? Como é que é? Cara, trabalho particular, eu trabalho já há muito tempo, tô formado aqui na Univale, me formei na Univale, né? Uhum. Desde 2011 e trabalho basicamente com tratamento da dor, terapia manual e principalmente com esporte, né? Trabalhei muito tempo na Fundação de Esporte, trabalho bastante com atletas, trabalho nessa pegada Ok. aí toda. A terapia manual, o que que é? Cara, a gente utiliza daí técnicas de osteopatia, de liberação miofascial, Ok. algumas técnicas de movimento para tentar melhorar, usando as mãos para melhorar a situação do paciente. Ah, tá, isso é bom. Pô, veio na semana passada aqui uma mulher que ela é fisioterapeuta animal, né, Joyce? Lembra? Sim, a Cal. A Cal, é verdade. Eles fazem fisioterapia em cães, gatos, até jiboias. Ela tinha uns animais mais exóticos também. Pô, bacana, cara. É bem... É importante. E onde é que tu atende atualmente? Cara, hoje eu atendo a domicílio e principalmente, né, atendo tem 3 espaços que eu atendo. A Clínica Balmo, que é aqui no centro de Itajaí, na AKS, que é uma clínica na frente do Almirante Barroso, né? E atendo também na Bioexcentric, que é uma academia legal. nova que tem aqui em Itajaí. Tu conhece... Aí, qual? A da 7 de setembro A ou da Praia 7. Brava? A da 7. Pá, bacana. Tu conhece o Cutelo? Claro. Ah, Cara, o Cutelo já atendi muito ele. Pô, e quando eu falei que vem gente aqui que fala 5 palavrão por ele é minuto, eu me referi a ele. Caramba, Cutelo, um abraço aí pra ti, cara. Pô, que da hora. Eu comecei a surfar e eu só sou comediante hoje por causa do Cutelo. Ah, que massa. Cara, é louco, cara. É uma história bem bacana, tá? Se eu falar muito, ele até se emociona. Então eu vou preservar aí essa terça-feira à tarde dele pra ele trabalhar em paz. Boa. Cara, olha só, eu tava bem curioso pra esse papo, porque a religião espírita é uma que me apetece muito. Pelo menos é a que eu mais me identifico, entende? Eu, Jorge Gastaldi, no momento, eu acho que eu não tenho religião nenhuma. Eu não posso dizer... Eu sou batizado pela católica, mas... Por tudo que eu já li e ouvi, a espírita pra mim é o que mais faz sentido e que eu curto, entende? A ideia de como é. Tu se vê espírita como? Da família, já desde criança, ou se identificou no caminho? Não, então, na verdade, eu fui criado, né, na Igreja Católica, trabalhei em grupo de jovens, conduzi grupo de jovens, e quando eu tinha mais ou menos, na verdade eu não vou lembrar a idade, mas quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela gostava de ir, ela é também de criação católica, mas gostava de ir de vez em quando no centro espírita. E geralmente eu levava ela e eu não entrava. Ah, é? Eu ficava nem no portão, eu ficava no carro lá fora esperando. Ok. Ela ia e depois eu pegava ela e a gente ia embora, né? E chegou uma época, acho que foi 2013, 2014, já trabalhando ali na Fundação de Esportes, a mãe de uma atleta falou, eu não estava muito bem, coisa e tal, e um dia me convidou, pô, vamos lá ver uma palestra no Centro Espírita. Eu fiquei meio relutante, não vou, e fui.
E quando eu fui, eu falei, pô, encontrei o que me agrada. E Legal. daí comecei a me identificar, comecei a frequentar e tamo aí, já é... Desde 2013, então. Isso, desde 2013. Ok. E tem alguma casa espírita específica que vai ou vai em qualquer uma? Não, geral, a gente fala, né, as pessoas podem, né, ou devem, se quiserem, frequentar qualquer casa, mas a gente sempre diz, né, a gente, por exemplo, que é, no meu caso, que sou trabalhador de uma casa espírita que conduz estudos, que participa de trabalho, a gente tem uma casa fixa, né? Então eu, por exemplo, trabalho numa casa que a gente tá até fundando ela agora. Qual a gente que é? tá, Fonte de Luz. Onde é que fica? Ali no São Vicente, na rua, se eu não me engano, eu ainda não tô muito Ok. adequado com o endereço, é Rua Bom Retiro, se eu não me engano. Tá bem. A gente tá iniciando essa casa, tanto que hoje que saiu uma alteração pra gente poder fazer, então agora que a gente vai começar realmente, efetivamente, a atender o público, né? Uhum. Tá, então isso é bem bacana. Pra gente entender, por exemplo, é que eu vou falar da experiência católica que eu Claro. tenho e que acho que o predominante no Brasil hoje acho que é o catolicismo, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, todo domingo, 8 horas da manhã, tem a missa. Independente da igreja que tu vai, é o mesmo ritual. O padre dá a missa, tu toma a hóstia, por uma horinha tu ouve a palavra e vai embora. Quando alguém vai numa casa espírita, tem algum ritual que se repete ou Não. cada casa é diferente? Não, começa por isso. O espiritismo, ele não tem nenhum ritualismo, né? Então, cada casa é independente e a ação de cada casa também é independente. Então, tem casas que, por exemplo, que dentro da doutrina a gente tem os estudos, a gente tem as palestras, a gente tem atendimento fraterno, que é um atendimento pra quando alguém precisa de uma conversa mais em particular, alguma orientação, alguma coisa, né? E daí a gente tem os trabalhos de passe. Além disso, tem os trabalhos mediúnicos também que fazem ali. Então, cada casa faz de uma forma, né? Então, não tem aquela coisa que tu vai chegar, por exemplo, tu vai ver a palestra e daí tu vai ter uma hóstia, coisa e tal. O que a gente fala e prega é que, geralmente, em via de regra, a maioria das casas fazem o quê? Palestra, depois tem o passe, para quem desejar. Mas, por exemplo, quem não quiser pegar o passe como quem vai na missa, hoje eu não quero comungar. Não precisa comungar, ou seja, não precisa também receber o passe. Comungar é receber o passe? Não. Tô falando pela Igreja Católica, né? Pra entender. Ok. Né? Então, assim, tem gente que não quer. Tem casa que faz diferente, que às vezes dá o passe antes, ou então tem a palestra e o dia de passe é um dia distinto. Cada casa modula como acha mais adequado. Ok, né? e isso parte da casa ou é, por exemplo, não sei se eu vou falar, por exemplo, tem uma perto da minha casa que é a casa de São Francisco. Certo. São Francisco é um santo. Sim. Então, por exemplo, toda casa de São Francisco vai ter esse hábito de dar palestra e passe? Não. Ou vai do que cada um ali acha melhor Não, mesmo? até porque assim, cada casa vai ter um nome, não por uma, vamos dizer, uma filiação por um santo ou por uma entidade ou qualquer coisa que seja. É um nome por afinidade com o nome ou com a identidade tá. daquilo. Tanto que, por exemplo, aqui em Itajaí a gente tem, se eu não me engano, é o mais antigo da cidade, que é o Anjo da Guarda, que é aqui no centro, Ok. que não tem afinidade, não tem uma ligação com nenhuma entidade, vamos dizer assim, Tá. né? O Allan Kardec, tem o Jesus Nazareno, que era o que a gente frequentava antes, a grande parte desse pessoal que fundou essa nova casa, tem essa nossa fonte de luz. A grande questão é que, assim, a grande diferença tem casas que são filiadas à FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, e seguem algumas questões que são obrigadas a ser seguidas, Sim. né? Mas essa é a grande diferença, mas não existe um padrão de cada casa que tu vai ser assim, assado, isso ok. é bem, bem distinto. Tá. Eu acredito, Marcos, que, por exemplo, para muita gente que não tem o conhecimento da religião, por ela se chamar a religião espírita, já associa sempre a espírito, que a gente vê muita coisa de filme que assombra. E é realmente assim? A pessoa entra numa casa espírita, ela vê coisa do além? Ela sente coisas diferentes? Tá, vamos lá. Pra gente começar, a gente não chama de religião. A doutrina espírita, ela é uma doutrina. É uma doutrina, não é uma religião. Exato. E ela tem um tripé que fundamenta ela, que é ciência, filosofia e religião. A religião faz parte. Tanto que, assim, a gente tem uma frase muito clássica, né? Pra quem não conhece, quem codificou, quem trouxe à luz a doutrina espírita foi Allan Kardec. Que a grande maioria, quando começa a pesquisar, acaba conhecendo ele. Então, assim, o que a gente vê, cara? Que essa questão, por exemplo, do Allan Kardec da codificação, ele mesmo fala, se algum dia a ciência provar que o que foi trazido à tona por mim ou pelos espíritos está equivocado, sigam a ciência. Então, assim, a ciência é a base. Tudo que acontece na doutrina, tudo que a gente fala, tudo que a gente estuda, é baseado em ciência. Então, assim, tudo foi muito comprovado, né? Tá. Então, tem essa questão. Agora, com relação ao que tu falou de se sentir, de ver, tem pessoas que vão ver algumas coisas, né? Mas não é porque está na casa. É porque talvez naquele momento o seu espírito, a pessoa,
tá mais sensibilizado. E o sentir à vontade, ou sentir alguma coisa, muitas pessoas vão entrar numa casa espírita e vão sentir uma paz como talvez nunca tenham sentido na vida. Como tem pessoas que vão entrar lá, vão sentir muito sono, vão sentir muito cansaço. E isso diz muito mais, não da casa, mas de como tu estás. Ok. Porque se tu estás, por exemplo, com uma energia mais ruim, de repente com espíritos um pouco mais pesados, né? Próximos a ti, a tendência é que tu fique mais deprimido, mais cansado. baixo. Exato. E como é que faz pra, aspas, eliminar esses espíritos ruins? Frequência de estudos, boas condutas, escutar músicas que a gente fala que são músicas edificantes. Então, tu te conduzir. Porque, na verdade, os espíritos que vão estar à nossa volta, né? São aqueles que vão encontrar sintonia com aquilo que a gente faz ou como a gente se conduz. Porque vamos pensar, a gente diz na doutrina que para cada pessoa encarnada, ou seja, nós que estamos vivos, entre aspas, né, vão ter cerca de 8 a 9 espíritos à sua volta. Ah, é? Exato. Só que assim, ó, esses espíritos que vão estar próximos a ti, vão estar próximos porque eles vão se conectar contigo de alguma forma. Por alguma coisa que tu faz. Por exemplo, tu gosta de praia. Talvez Sim. tenha um espírito que gosta de praia, se afinizou contigo, ele vai ficar perto do Jorge. Só que, por exemplo, tu gosta de, sei lá, de beber, de fumar, de drogadição, espíritos desse teor, dessa característica, vão se aproximar a ti. São os espíritos mais divertidos. Esses. Entende? São Ok. os caras que vão perturbar a cabeça. Mas Ah. a gente vai trazer próximo de nós os espíritos que vão simpatizar com aquilo que a gente Então faz. é o que vibra com a mesma frequência que a tua, basicamente é isso? Exato. Tá? Eu fazia terapia espiritual com a minha primeira terapeuta, né? Uhum. E aí ela sempre tinha uma frase que ela dizia: um pensamento gera um sentimento que gera uma frequência com uma vibração. É isso aí. Então é meio que o que eu vibro é o que o mundo espiritual também sente na frequência e se adapta comigo? Isso. Ok, Exatamente. então é por isso que é muito importante a música que a gente ouve, que ela gera uma frequência em nós, Isso. as pessoas com quem a gente anda, o que a gente faz, o nosso hábito, é isso? Exatamente. Tá. E esses espíritos, tu falou, a gente vai ter cerca de uns 9 ao nosso redor. Ah, ele vai se identificar comigo, vai passar a me seguir. Qual que é o objetivo dele? Se ele já é um espírito, ele deveria, em teoria, estar evoluindo para um outro objetivo? Por que ele quer ficar seguindo a mim? Não é que ele está seguindo. Ele vai se afinizar por alguma necessidade, ou dele ou tua. Porque assim, ó, vão ter espíritos que vão estar próximos para nos ajudar. Tá. Vão ter espíritos que vão estar próximos de nós, porque de repente, assim, é um espírito que, por exemplo, um espírito protetor. Não estou nem falando de anjo da guarda, mas um espírito Ok. protetor, um espírito familiar que ou nessa encarnação ou em outra foi um espírito familiar teu, Tá. e ele tá ali para te ajudar. Às vezes um espírito que quer te orientar, porque, por exemplo, assim, ó, digamos que um espírito perceba que tu estás utilizando de uma maneira não proveitosa o microfone e que tu pode estar te prejudicando. Ele pode se aproximar de ti para chegar e dar um estalo na tua cabeça e dizer assim, ó Jorge, estás falando muita besteira, ou estás indo para um caminho que pode te prejudicar numa próxima encarnação, ou no teu processo de evolução. Então ele vai tentar te auxiliar, te influenciar para que tu faça uma boa conduta, uma Tá. conduta mais correta. Entendeu? Ok. Tá, e os outros 8 que estão ali junto, eles Então, estão tudo com é o que mesmo pensamento ou estão conflitando tem- entre eles? Tem espíritos, tem pessoas que daí vai depender da pessoa encarnada, né? Como ela se conduz, ela pode ter espíritos tanto ruins quanto bons. E daí, dependendo como ela for, ela vai ter mais de uma característica ou de outra. Tá. Né? E assim, ó, absolutamente ninguém está isento de ter algum espírito, vamos dizer assim, mais endurecido, que a gente fala, né? Não vamos nem falar espírito ruim, porque nem todo espírito que é endurecido, né, ele é ruim. Tem os espíritos que a gente fala que são os brincalhões, que eles estão ali só para se divertir. Tá. A gente fala que é o clássico. Por exemplo, a gente vai sair de casa e tá procurando a chave do carro. Tu vai, olha, não acha. De repente tu olha, a chave, pô, mas tava em cima da mesa. Ele escondeu pra Às vezes ele só vai zoar? e bota a mão só pra te enganar. Entendeu? E aí tu passa o olho e tá tipo Às vezes tu sem não ver. consegue. Ou então faz tu tipo esquecer, eu botei atrás do computador e tá olhando pelo outro lado. E Aí daí- ele se diverte e vem na minha cara de bobo procurar. Exato, exato. Tem espíritos que vão fazer Tá. isso, que vão fazer, por exemplo, provocar uma briga, né? Pra fazer isso, tu vai sair de casa, de repente vai brigar com a mãe, vai brigar com o pai, vai brigar com a esposa, com o esposo, com o Aham. namorado, enfim. Vai provocar aquela briga. Mas tu tá indo lá fazer o programa. Daí ele vai falar assim, vai chegar e vai buzinar no ouvido dele. Fala pra ele que ele tá indo de novo. Pô, mas vai de novo no programa? Tá, Ah, mas é teu trabalho, ou então tá vindo porque é uma coisa que te traz prazer. ok, Enfim, eles ficam ali porque essa briga, pra eles, às vezes diverte. ok. Tá, mas esse é um espírito que então ele não tá... Por exemplo, eu assisti o Nosso Lar. Certo? Ok? E aí no Nosso Lar fala que daí tu desencarnou daqui e tu vai pra um outro plano, onde a gente tenta sempre estar reencarnando e tá evoluindo pra planos superiores, né? Isso. Esses espíritos que eles ficam vagando pela Terra, eles estão estacionados? Porque eles Não. não estão evoluindo? Não.
É porque assim, ó, todo espírito, a gente fala, todo espírito foi criado, né, simples e ignorante. 100% dos espíritos. E todos vão sair do átomo, ou seja, da menor partícula, ao arcanjo. Em algum momento. A velocidade que isso vai acontecer vai depender de como tu te conduz. Encarnação por encarnação. Então tu pode ter tido uma encarnação que tu foi muito melhor do que tu és hoje. Tá. Se isso aconteceu, o que acontece é que tu não progride, tu estaciona. E daí entra um ponto que a gente fala, que o espírito nunca retrograda, ou seja, o espírito não anda para trás. Uhum. A gente só sobe degraus ou fica estacionário, para onde a gente tá. Ok. Mas a gente não volta. Tudo que eu melhorei, eu não vou perder. Eu posso não conseguir progredir. Uhum. Entende? Então, assim, ó, o que acontece? O espírito, quando ele precisa ainda, ou ele é muito materializado, ele vai ficar mais próximo à crosta da Terra. Tá. Mas, por exemplo, o nosso lar nem é uma colônia tão evoluída quanto a gente imagina. Mas já é muito mais evoluída do que nós. Ok. Porque tanto que a gente fala, a colônia do nosso lar, ela fica num umbral. Não é um umbral denso, que a gente fala que é aquele trevoso, aquele pra quem viu o filme do Nosso Lar, do primeiro filme, que o André Luiz tá lá no meio Tem do um lodaçal, limbo coisa e tal. ali, né? Exato. Não é isso. É um pouco acima, mas ainda assim é uma região que a gente chama de região umbralina, Ok. né? A Terra tá numa região umbralina. Então a gente tem que entender que esses espíritos eles vão progredir ou vão estar em outros lugares de acordo com como eles se conduzem. Ok. Pô, isso é muito bacana. Cara, peraí, eu tenho que organizar as ideias na minha cabeça, porque vem 1 milhão de perguntas e a gente tá tentando seguir uma linha de raciocínio. Tem lugares aqui na Terra que a gente pode frequentar e que pro mundo espiritual não é tão recomendado. Por exemplo, cemitério. Fala que tem uns espíritos obsessor que ficam grudadinho ali em ti quando tu entra. E isso é verdade ou não? Tu sai mais carregado de lá? Não. Ou não? Vamos lá. Vai ter lugares que vão ter uma energia mais condizente com esse tipo de espírito. Vamos pensar comigo. Se tu entrar num prostíbulo, ali vão ter espíritos que gostam daquilo. Do álcool, da promiscuidade, gostam dessa situação. Tá? Mas, se tu for, por exemplo, numa igreja, talvez também tenham espíritos assim. Alguns precisando de ajuda. Outros tentando se agarrar em alguém para levar para esse caminho que ele quer. Então, assim, o lugar, ele vai tender para algum tipo de situação. Tá. Mas tu só vai atrair, só vai se aproximar aquilo que tu permite. Ok. Tu entende? Porque tu imagina, se tu tiver se conduzindo, tiver em prece, tiver bem, por que tu vais entrar num cemitério e vai sair ruim? Não faz sentido. Tá. Porque tu estás bem. O espírito só vai se aproximar daquilo que tem afinidade com ele. Tá. Isso Entende? eu não sei se casa muito com a Umbanda também, que fala quando alguém faz um trabalho pra ti, o trabalho só te atinge se tu se permite, né? Se a tua vibração tá baixa e tal. Mais ou menos nesse mesmo sentido. Tá. Mais ou menos nesse mesmo sentido. Tá, isso porque tem gente que relata, eu visitei Auschwitz, eu fui pra alguma outra cidade, as Torres Gêmeas, onde houve, né, uma situação bem caótica, e fala que lá a pessoa sentiu uma energia ruim. Então, pode acontecer isso? Tem alguns espíritos ainda que estão ali, que não aceitaram essa morte? Sim. Vai ter espíritos, até porque assim, tem espíritos que, por exemplo, quando a gente participa de trabalhos mediúnicos, que são quando tem as comunicações, às vezes vão ter espíritos que vão se manifestar que são do tempo do Cristo. Tem espíritos que vão ser de antes do tempo do Cristo ainda e que vão estar se manifestando. Então, assim, tem espírito que ainda está envolvido naquilo. Né? Ok. Tem espírito que vive aquilo, porque talvez ele não tenha sido esclarecido, ou talvez ele não tenha tido condição de se melhorar a ponto de poder sair daquela situação, daquele local. Ok. E os outros espíritos daí auxiliam ele, os espíritos mais Sempre vão superiores? tentar. Sempre vão tentar. Os Tá. espíritos superiores sempre estão ao nosso lado, sempre tentando nos ajudar. Mas eles não vão fazer nada, porque a gente precisa do mérito para conseguir algum avanço. A doutrina espírita esclarece muito isso. Tudo é meritocracia. Tu não vai avançar, progredir na escala de progressão espiritual se tu não te conduzir bem. Sim. Por isso que a gente tem a reencarnação, que é uma nova oportunidade pra gente poder fazer aquilo, pra gente poder se corrigir. Então, esse espírito, quando ele reencarna, ele já sabe o destino dele? Então, eu tô como espírito. Opa, eu vou reencarnar ali naquele feto, naquele bebê. O meu objetivo nessa vida é, sei lá, é ser uma pessoa melhor para fulano. E tu já sabe, não, com 30 anos vai acontecer isso. Não. Já tem escrito, não? Não existe um marcador do tipo assim, muito categórico com relação a... com 30 anos vou morrer. Pode ser que morra em tenridade, né? Ou morra mais velho. Isso vai depender de como tu vai te conduzindo. A gente sabe que, por exemplo, assim, vamos dizer, o Jorge numa outra encarnação, né, tinha problema com álcool e tinha problema, sei lá, com agressão. E daí tu vai vir nessa encarnação pra tentar melhorar isso aí. E talvez isso que eu tô falando, esses problemas, não eram da tua última encarnação. Talvez de 2, 3, 4 encarnações atrás. Sim. Isso não quer dizer, a gente não vai exatamente corrigir
ou tentar melhorar questões da encarnação vida passada. passada. Pode ser de outras ainda. Ok. Então, assim, o que acontece? De repente tu vai vir e tu vai ter que te colocar exposto a isso, ao álcool. Vai ter que te colocar exposto à violência pra ver se tu melhora isso. Ok. E de repente tu vai melhorar a questão do álcool. Não, consegui essa encarnação passar batido pelo alto, mas pela violência não. Aí vai ter mais E uma. daí a gente fala assim, perdi a encarnação? Não, tu melhorou o álcool, tu subiu um degrau. Ok. Na próxima eu melhoro da violência. Ok. E é o que eu sempre falo, por exemplo, nos estudos, quando a gente vai dar os estudos, que a gente vai conduzir os estudos, eu sempre falo isso. O que é o importante? A gente perceber problemas que a gente tem. Então a gente vê que eu sou violento, que eu sou intransigente, que eu sou alcoólatra, enfim, várias coisas. E às vezes eu perceber que isso eu não dou conta de mudar agora, mas eu não posso negligenciar e falar, tipo assim, que é o que a gente fala, que é o espírito é preguiçoso. Ah, não, isso na próxima encarnação eu vejo. Tá. Isso não existe. Porque eu tô sendo condizente com uma conduta errada. Eu tenho que perceber aquilo e olhar assim, ó, eu tenho que melhorar. Posso não conseguir, mas eu não posso deixar aquilo de lado. Eu tenho que tentar, dentro do que eu consigo, ir melhorando isso. Tá. Tá, isso é bom. O tempo espírita, tu falou, tem espíritos ainda da época de Cristo que estão Isso. por aqui. Mas o tempo espírita, em comparação ao nosso tempo terrestre, é diferente? Muito diferente. Um dia pra nós, um ano pra nós equivale o quê? Um dia? Pra A eles, gente não algo assim? consegue fazer uma matemática, mas pro espírito, o período encarnado é um sobrinho. lapso de tempo, é muito pouco. Tá. Que é diferente quando a gente tá lá. Então, pra eles, por exemplo, eu tô numa vida muito sofrida. Mas eles vão chegar pra ti e vão falar assim, mas meu irmão, o que é essa vida se a vida é eterna? Tá. Porque pensa comigo, concorda comigo. Se tu pegar e pensar que, por exemplo, tu estavas presente durante a vida do Cristo. Vamos dizer que tu, de repente, fosse uma das pessoas que recebeu ele naquele domingo de Ramos, na chegada de Ramos lá. Beleza? Tu tá desde aquela época. Nós estamos em 2025, diz ali que tem uns 33, então a gente estaria nessa época aí, pelo menos há uns 2040 anos. Vai, pra gente fazer uma conta redonda de padaria pra Sim. poder falar. Cara, se tu tem 2040 anos, quantos anos tu tem hoje? 29. Quanto tempo são 29 anos dentro de 2040? É, nadinha. Não é nada? Aham. Se a gente for quantificar, por exemplo, na nossa vida no dia, cara, talvez ele dê equivalente a alguns segundos do teu dia de 24 horas. Tá. É muito pouco. Então, assim, ó, a vida que a gente tem agora, ela é muito rápida. Sim. Porque a vida, na verdade, ela é eterna, ela não acaba nunca. Porque Ok. o que morre é a carne, não é o espírito. Tá, e se todos os espíritos que tem chegarem no nível arcanjo, aí o que acontece? Reseta o jogo? Não, não tem essa. Ia ser interessante. É. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai indo para mundos mais elevados. Né? A gente fala muito sobre, por exemplo, Júpiter ser um planeta que é um pouco mais evoluído e que tem espíritos ali. Eu vi que antes, quando eu tava chegando na rádio, tava falando de Saturno, Hoje é o coisa e tal, dia né? de Netuno? Então, assim, cara, quando a gente vai evoluindo, a gente vai indo para outros orbes que a gente fala, são outros planetas, outros lugares. E aqueles espíritos que ainda são mais endurecidos vão vindo para esses lugares. Por quê? A criação de Deus ela é incessante. Ele cria a todo momento. Então, a todo momento, existem novas vidas vindo. Então, essas novas vindas vão ter que passar por tudo aquilo que a gente já passou. Tá. Tanto que a gente diz assim, ó, que o espírito, eu não vou lembrar exatamente como é que é a expressão que a gente usa no espiritismo, porque eu sempre acabo me perdendo. Mas a gente passa pela estação de ser mineral, vegetal, animal, pra gente chegar no hominal. Ah, tá. Então, a gente passa pelo mineral, todos nós já passamos, inevitavelmente, todos nós passamos pelo vegetal, todos nós passamos pelo estado animal e hoje nós estamos no hominal. Então, pensa uma coisa. Às vezes aquele animalzinho que tu tens ali, em algum momento ele vai se tornar um homem. Mas muito lá na frente. O contrário não. Sim. Isso, né, segundo a doutrina, pela nossa visão, porque senão tu volta atrás. Então aquela Sim. ideia, por exemplo, mais dos indianos de, por exemplo, meu pai reencarnou nessa vaca, nesse cachorro. Isso não existe. Tem, segundo o budaísmo, tu reencarna sendo qualquer coisa, né? Isso. Pro espiritismo não, porque daí tu dá um passo atrás. Então é só à frente que a gente vai. Tá. Porque senão a gente seria contrário àquilo que eu te falei, que o espiritismo prega que o espírito não retrograda, ou seja, Sim. ele não vai para trás, só para frente. Então a gente vai para mundos melhores. Ou seja, tudo isso que hoje nos cerca, a gente tem que lembrar que são espíritos que em algum momento podem fazer contato conosco de novo. O cachorrinho que a gente tem em casa, o gatinho, o passarinho, a planta que a gente cuida, aquilo ali tem um espírito. Ok. Quando tem gente que relata, por exemplo, que fala que o gato é um animal de ser mais espiritualizado, pro espiritismo é verdade, não? Cara, isso é muito controverso, tá? Porque assim, tem pessoas que falam de perceber os espíritos quando vem o seu animalzinho em casa. Ver observando o alguma cachorro parado, olhando para um lugar, cara, ele tá vendo algum espírito, será?
Assim, ó, isso é muito controverso, porque a gente não Tá. encontra nada muito 100% afirmativo. A gente encontra a base para dizer tanto uma coisa quanto outra. E isso é uma coisa que eu vou te falar assim, ó, é uma coisa que eu não consigo emitir uma opinião, porque eu não consigo concordar 100% nem com quem diz que os animais conseguem ter essa aptidão, nem com quem não diz. Confesso que, na minha visão, eles não conseguiriam. Por quê? Tá? Porque a faculdade mediúnica é uma faculdade própria do homem. Ok. Não faz sentido o animal ter. Mas eu também não vejo como não fazer sentido se ele está se preparando, ele ter pelo menos uma percepção. Aham. Talvez ele não vê, coisa e tal, mas ele perceber, sentir, aí são outros 500, é uma outra história. É, mas assim como a gente tem os espíritos para nós, a gente tem 9 para cada, Sim. o animal não tem um espírito animal ali também? Vai ter sempre alguém cercando, ajudando, Sim. acompanhando. Tá, isso é interessante. Doação, porque assim, ó, a doutrina, né, também fala muito sobre caridade. A gente não tem o porquê, né, ou não tem o como a gente pedir, né, cobrar das pessoas alguma coisa. Então, na base de doação. Tem pessoas que voluntariamente vão lá e se colocam a contribuir mensalmente num valor fixo. Tem gente que contribui com o que consegue e a gente faz ações. Por exemplo, a gente agora nesse processo de fundação de casa, a gente recentemente fez um evento. Vamos fazer agora de novo um bazar, porque a gente precisa levantar fundos para poder Ok. manter a casa. Porque assim, ó, vamos lá, uma casa espírita vai ter a questão de limpeza, a manutenção normal de uma casa, estrutural, né? A nossa, por exemplo, agora é uma casa própria. Energia Mas se não teria elétrica, aluguel, água. isso. Mas tem tudo isso aí, energia elétrica, porque daí tu tens ar-condicionado, tem Claro. água, tem tudo. Tem os estudos que vão estar acontecendo na casa, então tem muita gente frequentando. Então é basicamente, né, em doações. Ok, tá, vendas de livros também, Isso, tem tudo isso. isso, né? Os livros também ajudam bastante a gente nesse levantar essas verbas, né? Ok. Tem gente que às vezes se pergunta, eles fazem, por exemplo, em tom de piada, mas também pode ser algo a ser respondido, que fala, ai, mas se é espírita, por que não pede conselho para um espírito? Pô, me fala como ganhar um dinheiro mais pra gente manter a casa aqui se sustentando. Sopra aqui pra mim a trimania da semana que vem, a cola da prova. Tem como eu pedir esse auxílio espiritual para algum benefício próprio? Tem. Só que, principalmente quando a gente fala em benefício material, se vier uma resposta, a gente costuma dizer que não é um espírito bem intencionado. Ah, ele pode estar tentando te Ele tá te sacanear? ludibriando, tá brincando, talvez Ok. até acerte algum número de alguma loto, alguma coisa assim. Só que assim, ó, a primeira coisa que a gente pensa, não vai ser um espírito bom, porque um espírito bom não vai te levar isso aí. Porque é aquilo que a gente falou, a gente precisa de mérito. Então, se tu precisa de dinheiro, ele vai te dar a oportunidade. Se tu me permite, eu vou dar um exemplo que eu sempre falo nas palestras, Claro. quando eu vou dar palestras. Que é, por exemplo, assim, ó, tem uma história de um rapaz que tava num prédio pegando fogo. Ele tava lá em cima. Aí veio um helicóptero, cara, vem aqui que não sei o que. Não, Jesus vai me salvar, não sei o que. Sai o helicóptero. Aí vem um bombeiro, não sei do que, cara, vem aqui com a gente, não sei o que. Não, Jesus vai me salvar. Aí vem de novo um outro helicóptero, cara, é a última oportunidade, tens que vir, porque senão não vai dar certo, não vai conseguir sobreviver. Não, Jesus vai me salvar. O que aconteceu? O cara vai, desencarna, aí chega lá com a famosa, que a gente fala, conversa com São Pedro. Tá, mas o que foi que aconteceu, que não sei do que? Não, mas eu falei que Jesus ia me salvar. Daí ele falou bem assim, mas a gente mandou helicóptero, te mandou bombeiro, e tu não foi por quê? Mas ele queria o mérito de dizer que era Jesus vindo ali. Ok. Tu entende? Sim. Então assim, ó, tu vai conseguir tudo que tu quer. E tu pode pedir, mas a espiritualidade vai te dar a chance. É aquela história. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. A espiritualidade não vai trabalhar para que tu ganhe dinheiro. Vai Vai te ajustar, dar vai te dar oportunidade. emprego, vai te Isso. dar uma oportunidade. Ah, eu quero melhorar, por exemplo, assim, como a gente estava falando antes, quero melhorar a questão, por exemplo, do álcool. Ele não vai te tirar do álcool, ele vai te colocar numa condição onde tu seja exposto e tu consiga ser Ok. o famoso ponta firme e me manter assim, não vou beber. Ah, é isso, falam quando tu reza ou quando tu ora, nossa, eu queria ser uma pessoa mais corajosa. Aí Deus ali orquestra uma situação na tua vida que tu tenha que demonstrar coragem. Exatamente. Por isso que tu também tem que sempre se orientar no que tu pede, né? Imagina que todo dia tu pede, nossa, eu queria ser menos violento. E aí todo dia vão te botar em situações em que tu precisa ser violento, mas tu Exatamente. vai se segurar. Então tu também precisa cuidar com o que tu pede. É isso, né? É que na verdade, assim, ó, a gente fala, né, que na doutrina tem muito o buscar e achareis, né? Tá. Pede que vai ser É o dado. quem procura acha. Então, assim, ó, a gente pode pedir, mas o que vai ser dado pra gente não é o que a gente quer. É o que a gente precisa pra atingir aquilo que a gente deseja. Sim. Né? Tá. Então a gente vai ser colocado à prova para que a gente consiga aquilo, para que a gente tenha justamente aquilo que a gente tá falando. Tenha um mérito para que eu possa ter todas as benesses de ter alcançado aquilo. Ok. É isso, é muito bom. Então quem pede saúde, eu quero sempre saúde, saúde.
Tu tem a oportunidade de se matricular numa academia, tu tem uma oportunidade Isso aí. de sair, tem sol, vai lá correr hoje. É Tem isso que aí. fazer por mérito também, é É isso? isso aí. Tá, isso é bem bacana. Todas as pessoas, ô Marcos, elas são médiums, só que algumas em níveis mais Isso. avançados, outras menos? Todas as pessoas são médiums, que a gente fala, todo mundo é médium em maior ou menor grau. Ok. E tem gente que tem faculdades diferentes, porque assim... Tu falou, o humano é o único que tem a faculdade da mediunidade. Eu Isso. posso aprender, eu posso ser médium Pode. ao ponto de criptografar ou Pode, ouvir coisas? a gente pode desenvolver isso. Então, assim, ó, vai ter gente que vai ter, por exemplo, a audiência que a gente fala, que é só ouvir. Ok. Tem gente que vai ter a psicofonia, que é o falar, que é dar a comunicação falada por um espírito. Uhum. Tem gente que vai conseguir fazer a psicografia, que é o escrever. Tem gente que vai ser sensitivo, Ok. né? Tem gente que vai ser só o intuitivo, então ele tem a percepção das coisas, mas não manifesta de nenhuma forma. Tem gente que vai ter a vidência, que é quem vê. E assim de várias formas. Tem várias faculdades mediúnicas. Só que assim, ó, todos nós temos. Alguns têm mais aflorado, que é o que a gente chama de médium ostensivo. Que é aquele que tem essas faculdades mais, vamos dizer assim, mais perceptivas, Ok. né? E tem os médiuns intuitivos, que geralmente são os que, quando participam dos trabalhos, são os doutrinadores, que eles são intuídos a como conversar com aquele espírito que está se comunicando, como é que vai fazer. E lógico, todos nós temos essa capacidade, a gente pode desenvolver. Tanto que, assim, para a gente participar de um trabalho mediúnico, a gente estuda muito, né? Não é, por exemplo, assim, eu tô vendo espíritos, então eu vou te botar numa mesa mediúnica para trabalhar. Uhum. Pelo menos não seria o correto. O correto é tu estudar, te preparar, entender como funciona a doutrina, entender como funciona essa comunicação com os espíritos, para que eles possam usar de ti como ferramenta da melhor maneira. Ok. Entendeu? Então daí tu vai servir para eles de acordo com isso. Mas logicamente pode sendo trabalhado, pode sendo desenvolvido. Tanto que tem médiuns, por exemplo, que participam de trabalho durante muito tempo e lá depois de muitos anos começam a desenvolver a psicofonia, a psicografia, Uhum. entende? E o médium, por exemplo, o espírito, na verdade, ele vai se utilizar daquilo que o médium tem de melhor. Porque Tá vamos bem. pensar uma coisa. Vamos dizer que tu entenda de idiomas. Tu fala inglês, fala espanhol, vem um espírito que vem dessa região. Eu não entendo nada. É mais fácil ele se comunicar com o Jorge do que com o Marcos. Ele vai se aproximar do Jorge, Ok. entendeu? Ou, por exemplo, assim, ó, eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever. Tu não gosta de escrever, tu não gosta de se comunicar. Uhum. Um espírito não vai se aproximar de ti por causa disso. Ele vai se aproximar de mim porque eu tenho essa característica. Então, ele vai utilizar a melhor ferramenta que tu tem. Ok, Sabe? ok. Tá, então são tipo estágios também? Eu começo com uma intuição? Não. Ou não, eu não tenho intuição, não tenho visão, mas eu já começo criptografando, que me Pode. parece o estágio mais avançado. Pode. Tem pode, isso? Pode. É Tá. assim, a tendência é que a gente vá tendo percepções. Ok. Né? Mas não quer dizer que alguém não possa diretamente psicografar, Uhum. né? Tá, e como é que eu faço, por exemplo, se eu sou mediúnico também, como é que eu faço para trabalhar isso? O primeiro passo é o quê? É aceitar, existem espíritos aqui que querem se comunicar comigo e eu quero abrir esse canal. Aí eu começo a ler sobre, eu começo a frequentar, Primeira como é que coisa eu é faço? frequentar uma casa espírita e fazer um estudo, tá? Porque tu vai ter que fazer um estudo que é preparatório. Hoje, a FEB prega um estudo que é o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, se eu não me engano o nome. Uhum. Antigamente, a maioria das casas espíritas tinha o COEM, que era Centro de Orientação e Educação Mediúnica, né? Ou Curso de Educação e Orientação Mediúnica. Então, assim, tu vai ter que desenvolver isso. Tu vai ter que aprender para tu entender como é que é isso, porque senão, se tu só for, por exemplo, só for ler e for trabalhar, tu não sabe como é que tu faz, tá? Mas o espírito tá querendo bater na mesa. Ele tá querendo levantar a voz, ele tá querendo falar um palavrão. Porque quem domina o corpo é tu. Ok. Então ele vai falar palavrão se tu permitir. Ele vai bater na mesa se tu permitir. Então a gente, enquanto médium, que tá dando a passividade, que a gente fala, tá dando a passagem para esse espírito, a gente tem o controle da comunicação. Uhum. A gente consegue conter ou não ele. E daí a gente vai controlando isso de acordo com o preparo que a gente tem. Por isso que a gente precisa estudar muito. Pois é, cara. Por que essa ideia de se comunicar com o espírito, normalmente para as pessoas mais leigas, para a grande maioria, eu não sei se vem através do cinema, do que a gente conhece, é mais assustador do que intrigante. Porque imagina que tu tá aqui, tu é médium, aí tem alguém sentado aqui do meu lado? Às vezes tem, só que tipo, por que isso não te incomoda? Às vezes o cara tá aqui, fala pra ele que ele é feio, não sei o quê. Tu consegue controlar isso ou é um negócio que... Aquele filme do Sexto Sentido, Tá. eu não sei se pro mundo espírita faz sentido. Faz. Ele via os mortos, mas ele não queria, e ele se assustava, né? Ele se escondia. Então, qual é essa vantagem de eu trabalhar e querer ver os espíritos? Vai me fazer bem ou eu vou vir mais assustado? É que assim, ó, o trabalhar vai te trazer exatamente a consciência. Então tu vai ter a tranquilidade. Porque a gente tem medo do que a gente não sabe, né? Exato, a gente tem medo do desconhecido. Quando a gente começa a estudar, a trabalhar, tu começa a não ter medo. Tu começa a entender.
como eu te falei, que o espírito tá querendo só brincar contigo. Aquela ideia da chave de chegar a botar a mão em cima da chave. Ok. Ele só tá te sacaneando. Tá. Então, assim, tu consegue perceber. E a questão, por exemplo, como tu falou, de ver. Pô, é muito fácil eu chegar aqui pra ti e falar, tô vendo 2, 3 espíritos aqui que tem essa característica física ou tá falando isso. Isso, você, pô, é meu avô, é meu tio. É isso aí. Um médium bem preparado, e aí tá o ponto de ter o conhecimento, ele não vai dar essa informação. Por Ele vai quê? ficar pra ele. Porque eu não sei o quanto tu estás preparado pra receber essa informação. Tá. Um médium realmente preparado e bem instruído, ele nunca vai dar a informação, tipo assim, ó Jorge, tô vendo uma senhora aqui do teu lado. Não vai falar. Ok. Ele vai ficar quieto. Por quê? Eu não sei o quanto que o Jorge entende. Da mesma forma, se eu participo de um trabalho mediúnico, e digamos que, por exemplo, hoje tem trabalho mediúnico, eu vou lá no trabalho e falo alguma coisa. Eu pego o telefone ali que me mandaram mensagem pra gente fazer o agendamento, mando mensagem, eu te chamo lá no Insta e falo assim, ó Jorge, pô, veio uma comunicação aqui falando de ti, cara, assim, assim, assim. Eu não devo fazer isso. Por quê? A comunicação aconteceu lá, ela é restrita àquele lugar, àquele grupo. É tipo o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Exato, porque assim, ó, como é que eu vou levar pra ti se eu não sei como é que vai ser aquilo? Tá. Pensa comigo, se vem ali, por exemplo, uma entidade falando assim, eu tô sentindo muita saudade dele, coisa e tal, e sei lá, uma ex-namorada tua que de repente ela cometeu suicídio. Só que era uma paixão muito grande tua também por ela. E tu não tá numa situação legal. Vamos dizer que eu pego e te conto isso. Tu pega e faz o quê? Eu vou lá me encontrar vamos com marcar ela. pra eu encontrar com ela. Tu não tá preparado. A responsabilidade dessa tua morte, mesmo que tenha sido um suicídio, ela vai ser minha também, vai recair Ok. sobre mim. Porque eu te passei uma informação que tu não tem. Tá. E que te levou a fazer uma coisa ruim. Então, assim, ó, as comunicações dos espíritos, elas têm que ficar restritas àquelas pessoas que têm essa informação, que têm esse conhecimento. Eu posso fazer o quê? Eu tô vendo, por exemplo, entidades que não estão muito legais próximas a ti. Eu posso falar, Jorge, cara, eu não sei se tu anda legal, mas, pô, cara, vai na missa, começa a frequentar o centro espírita, busca Ok. te equilibrar, porque... Não sei, cara, tu não tá... Não tô te vendo muito legal. Aí tu vai me perguntar, tá, mas tá vendo alguma coisa? O que eu vou te responder? Não tem Tô nada, só te só acho que não tá muito Tá, legal, isso é cara. legal. Mas e se a pessoa busca, então, por exemplo, igual eu falei, o meu avô, ele já faleceu há uns 25 anos, eu Certo. era pequenininho. Meu pai até hoje, pô, já faz 25 anos. Sim. Meu pai sempre, quando é aquele período de Natal e Ano Novo, pô, era Natal, família reunida, era aniversário do meu avô. Sim. Cara, é uma semana que ele fica muito sensível. E até hoje chora, depois de 25 anos. Sim. E aí ele foi em uma casa espírita junto do irmão dele, do meu tio. E aí pro meu tio, ali o... Qual que é o médium, né? Ele falou alguma coisa que meu avô se comunicou, mas não falou nada pro meu pai. Meu pai carrega isso por anos. Pô, por que o meu pai não quis falar comigo e falou só com meu irmão? É proposital ou às vezes só ele pode ter falado e o médium não quis comunicar nada? Cara, então, aí que entra o negócio. Porque assim, ó, pela doutrina, essa comunicação ela vai acontecer restrita a um grupo. Não vai ser nunca passada, por exemplo, a não ser que teu tio participava de algum trabalho, né? Se ele era, por exemplo, assim, não, só um frequentador da casa e foi um espírito e falou, já é uma coisa que foge do que a doutrina espírita prega. Ok. Porque as reuniões mediúnicas, elas são limitadas, única e exclusivamente para os trabalhadores. Não se faz reunião mediúnica pública. Já há muito tempo a gente tem esse Ah, entendimento. Antigamente fazia, quando a gente falava tal da mesa branca, Pois que fazia então, reunião cara. mediúnica com todo mundo em volta. Eu ia Isso dizer, é eu uma não coisa que posso não é ir muito... dizer, poxa, eu perdi a minha avó tem uns 15 anos, tem como ver se ela tem algum recado pra mim? Não existe mais isso. Não. Tá. Não, isso é uma coisa que a gente fala, porque assim, ó, é uma frase muito do Chico, muito clara. O telefone, ele toca de lá pra cá. Ah, tá. Não daqui só se pra eles lá. procurarem. Se eles procurarem, vão vir informação. Ok. Então talvez venha informação naquilo que eu te falei que de repente não devo te passar, talvez venha uma informação bem clara, tipo assim, ó, olha, o Jorge precisa de ajuda. Eu não vou te falar exatamente o teor que foi, mas eu posso falar pra ti, Jorge, teve uma comunicação, eu acho que estás precisando frequentar mais o centro, estás Ok. precisando ir na igreja. Esse tipo de orientação, quando necessário, é uma situação muito específica, e isso é uma coisa que a gente pode pensar. E daí, assim, ó, vai ter gente que vai estar me ouvindo lá do centro que vai estar falando, meu Deus, o Marcos tá falando absurdo. Mas assim, são situações muito específicas e a gente pode pensar caso a caso como a gente conduz ou não. Vai depender muito de cada pessoa, mas em via de regra não existe isso de tu vir fazer o pedido Ok. e eu ir fazer. Tanto que é uma coisa que se fazia muito antigamente, a gente também entende hoje como errado, que é a materialidade, né? O materialismo. Então assim, ficar pegando nomezinho, anotando no papel pra colocar, pra fazer pedido, pra chamar. Hoje em dia a gente não faz isso. Tá. Que a doutrina já mostra pra gente que não precisa, quanto menos material, melhor. Ok. Porque os espíritos, eles não são materiais. Eles Olha. são fluidos. Sim. São fluídicos. Pra que ele vai precisar da matéria? Ele não precisa nem dizer o nome. Quando tu chega, por exemplo, se a gente estivesse aqui num atendimento fraterno, numa conversa, tu não precisa nem me dizer o que tá sentindo, qual que é o problema. Os espíritos já estão aqui, já te tratando. Eu tô te dando a oportunidade pra tu, Jorge, enquanto pessoa encarnada, poder falar e de repente ouvir isso já funcionar como uma terapêutica pra ti. Mas pra espiritualidade,
Isso não precisa, só o tu ter vindo aqui já tá funcionando. Ok. Por isso entendeu? que o passe é tão importante? Exato. O passe é um ponto que ele vai conseguir equilibrar a pessoa. O passe nunca é a cura, é o que a gente fala. A pessoa de nada adianta. Vai na palestra, toma o passe e vai embora. Mas ela não muda a sua condução, não vai adiantar. De repente não faz evangelho no lar, não se conduz bem, continua com condutas todas atropeladas, não vai funcionar. Se a gente não se conduzir melhor, a gente não vai ter o benefício. Só Ok. o passe vai ser pouco. Tá. Tem esse, por exemplo, a referência do filme, do Nosso Lar. Quando o André Luiz falece, ele meio que ele não aceita, né, a morte dele. E aí tem uma menina que reza pra ele e meio que aparece a imagem da menininha rezando. Isso acontece realmente? Sempre que eu toco no nome de um espírito que já morreu, a minha imagem aparece que eu tô falando dele? Tipo, eu perturbo também o avanço desse espírito. Se eu ficar falando sempre do meu avô, eu queria meu avô aqui, já faz 25 anos. Eu queria ele aqui. Eu fico pensando, por que ele foi? Eu tô atrapalhando a evolução dele como espírito? Porque ele vai estar se atraindo aqui em mim? De novo, a gente vai na condição que ele tá. Se ele tiver bem condicionado, isso não vai atrapalhar em nada. Tá. Se ele tiver muito materializado, talvez impeça ou dificulte esse processo dele de avanço. Porque ele vai estar falando, pô, mas o Jorge tá lá, chora por mim até hoje, não sei do que eu ficar pedindo. Daí Então, você pega aqui. às vezes, se ele é muito materialista, ele vai ficar preso naquilo. Tá. E corre o risco dele já ter reencarnado de novo e eu só tô Sim. rezando pra ninguém daí. Né? Exato. Então, Exato. pode ser que meu avô já reencarnou e ele vai ser, tipo, meu neto, sei lá, sobrinho, alguma coisa. Pode. E eu tô rezando pra ele, só que nem chega a mensagem porque ele já não existe Já mais. não tá mais lá, exato. Cara, é louco pensar isso, cara. É. Tá, bacana. Ó, tem um pessoal mandando mensagem aqui no... mas estão falando do João. Ok, bacana, no WhatsApp. Só que tem as mensagens que o pessoal já mandou durante a semana que eu tô divulgando. Essa é a semana religiosa que a gente recebe várias pessoas. E aí o pessoal tinha mandado, né? Botaram aqui... o espírito, ele sente fome? Ou comer é só do humano por gula? Comer é do ser humano. É do uma ser característica do ser humano. O espírito, Tá. quando ele sente fome, é porque realmente ele ainda tá materializado, ele precisa melhorar. Porque vai ter espírito, por exemplo, assim, ó, pensa comigo, um morador de rua, um mendigo, uma criança que vive assim e morre às vezes por conta da fome, ele vai continuar sentindo fome. Até que esse espírito seja tratado e orientado que a fome é uma coisa do corpo físico É? e não do corpo espiritual. Tá. Então, dependendo o tipo de morte que tu tem, ela é levada durante um período depois como espírito também? Pode trazer o que a gente chama de miasmas, que são feridas no perispírito, que é o que envolve o nosso corpo, né? Ou feridas no espírito. Então, assim, isso pode acontecer dependendo de como a gente se conduz, ou de quão traumático foi essa morte. Tá. E, por exemplo, esses rituais que a gente tem de velar um corpo, a gente tem o costume de enterrar. Para o mundo espírita, a cremação, eu li uma vez que era meio prejudicial no processo de desencarnar, porque o espírito leva até 3 dias para desencarnar. Isso. Se tu já queimou o corpo, meio que tu agrediu o espírito, isso? É que assim, tu não vai atrapalhar o processo. Talvez tu cause dor para esse processo Tá. do desenlace. Porque a gente fala assim, quando tu vai desencarnar, o desencarne totalmente, o desenlace, é quando tu já tirou todos os laços que ligam o corpo físico ao espírito, tá? Então assim, quando ele termina isso, aí é só o corpo que ficou, é só a carne. Então não tem mais nada disso. Mas, se a gente faz isso realmente de forma muito rápida, o espírito vai sentir. Ok. Vai sentir algum tipo de dor, algum tipo de incômodo. Por isso que a gente sempre fala, né? De esperar em torno de 72 horas até fazer a cremação real do corpo. Ok. E a parte de enterrada aí é normal também? Pode ser no dia seguinte já? Também, mas pensa comigo, tu vai enterrar. Tu enterrou o teu ente, tu preferiu não cremar por essa questão. Tu Sim. não queres agredir de alguma forma aquele corpo, aquela pessoa. Mas... se entrou uma larva, uma coisa, na mesma dor que tem ali, ele pode sentir a dor da larva comendo ele. É? Por que não? Ok. É a mesma situação, só a gente tá, é a mesma situação de ter um prejuízo, só a gente está fazendo a modificação de ser enterrado ou ser cremado, mas Tá. o prejuízo é o mesmo. Poxa, mas então, sempre quando um corpo falece, ele é levado até o pessoal que trabalha pra trabalhar ali o corpo. Eles Sim, tiram funerária, fluido, funerária, eles tiram fluido de dentro, não sei o que, maquia. Então, esse processo que eles mexem dentro do corpo da gente, ou se eu faço uma doação de órgãos, né, é o mais rápido possível. Eu morri aqui cerebral, pô, meu corpo tá ótimo. Vai doar uns 15 órgãos meus. Sim. É um processo doloroso pro espírito? Então, ele vai sentir esse processo da perda, né, de ser retirado, mas ele não vai sentir dor, ele vai perceber. Tá. É porque, não em teoria, mas eu tô fazendo um super bem, eu tô salvando mais 15 Exato. vidas. Exato. Aí entra toda essa questão, o quanto que tu vai fazer de bem, coisa e tal, o quanto tu estavas proposto a isso,
né? Para isso te causar um pouco menos de dor. Ah, é porque em vida eu já tinha essa consciência. Poxa, Exato. quando eu morrer, eu vou doar meus órgãos. Isso Então, aí. quando acontecer, tu vai, ó, beleza, ó, estão tirando. Isso Tá, já aceita melhor o processo. Exato. Pô, que bacana. Ó, eu tinha lido essa pra ti em off, eu vou repetir aqui no ar porque acho que é interessante, né? Dá pra escolher aonde vai nascer ou é um sorteio? Tá, vamos lá. Com relação ao nascimento, a gente consegue entender a parte principal da encarnação. Então, por exemplo, assim, eu vou reencarnar, como eu falei antes ali, para melhorar a minha relação, por exemplo, com o dinheiro. Eu sou muito avarento, ou eu tenho que aprender a trabalhar tendo dinheiro, tendo miséria, enfim. A gente vai entender um monte de coisa. Vou morrer com uma morte trágica, né? Uhum. Mas a gente nunca sabe como vai ser. Daí a gente não começa aqui. A gente pode pedir, por exemplo, para vir homem ou mulher. Mas Ok. a gente não sabe como que a gente vai vir. Eu posso pedir para vir, sei lá, caucasiano, mas eu venho de repente o como a gente vai vir, né? De repente eu, em vez de vir como um caucasiano, eu venho como um negro, alguma coisa. A gente vai reencarnar onde tem maior utilidade para nossa evolução. Ok. Então vamos lá. Pô, eu quero encarnar numa família rica, eu posso pedir. Mas às vezes para mim é melhor eu encarnar numa família pobre. Ou eu quero encarnar como um negro porque eu me identifico, coisa e tal. Mas de repente a encarnação vai falar assim, não, mas tu já veio muitas vezes como negro, ou tu precisa experienciar essa questão de, sei lá, de ser um japonês, ou de ser um japonês no Brasil, enfim. A espiritualidade vai trazer o que é melhor, mais útil para ti. Ok. Porque não existe nenhuma ação que seja não tem nenhum fim útil. Toda ação vai ter um fim útil pra gente. Vai ter um porquê daquilo estar acontecendo, Sim. né? E quando acontece o fato, igual falam, por exemplo, o bebê nasceu, 2 dias depois ele morreu. 2 dias de vida. Que lição foi essa que esse espírito que teve o processo de encarnação, porque falam que é doloroso esse processo de encarnação, Sim, tanto que o espiritismo é contra o aborto, né? Isso. Diz que um espírito mais revoltado que tem é o de quem comete o aborto. Isso. Então, por exemplo, teve essa dor de encarnar, aí nasceu, viveu 2 dias e morreu. Qual foi esse propósito ali dele? Tá. Então, tem várias, não é nem teorias, mas várias falas com relação a isso. Mas às vezes aquele espírito é um espírito que ele está muito endurecido. Ele precisa só do que a gente chama de choque anímico. Então, às vezes ele vai ter alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, alguns poucos dias de vida para que ele possa se preparar e depois reencarnar realmente e ter uma vida mais longa. Pode ser, por vezes, que a mãe precise passar por isso, ou o pai. De repente, a mãe e o pai, numa outra encarnação, abortaram crianças. Ok. Ou foram aquelas enfermeiras, médicos que abortavam as crianças. Precisavam passar por essa dor da perda Ok. para dar validade a isso. Então, assim, nem tudo se relaciona só ao bebê, né? Só à criança, nem tudo se relaciona só aos pais. Pode ser de ambos e pode ser que, por exemplo, assim, uma mãe não tinha nenhuma relação, ela não tinha nenhuma necessidade, mas tinha um espírito que estava muito endurecido e na espiritualidade se reúnem, porque a gente faz o que a gente chama de planejamento reencarnatório, que é onde a gente vê como vai funcionar. Ela pega e fala assim, não, eu estou disposta a ceder o meu ventre para que esse espírito possa encarnar, receber esse choque e voltar. E ela se sente preparada, ela vai se resignar com tudo isso. Isso pode acontecer, ela pode fazer isso só para poder auxiliar aquele espírito. Ok. Ou às vezes o contrário, aquele espírito está vindo ali, ele está vindo nesse processo de encarnação simplesmente para ajudar essa mãe que às vezes tem que trabalhar com essa perda. Mas um outro espírito que esteja ali próximo, ele vai ter muito prejuízo em só encarnar durante esses 2 dias. Então, às vezes ele se coloca à disposição para que possa vir e ajudar essa mãe. Tá, e agora assim, então essa mãe, ela teve esse propósito de ceder o ventre para esse outro. Sim. Ela cumpriu esse propósito com 30 anos de idade. Certo. E ela tem o resto da vida pela frente. Ela já cumpriu o propósito dela, já Não. fez? Ou ela continua sendo uma pessoa boa e evoluiu o máximo que conseguir? A gente sempre vai evoluir o máximo. Tá. A gente sempre vai buscar o máximo. Tá, então não significa que assim que eu cumpri o meu propósito de vida, acabou a minha experiência aqui. Significa que eu vá morrer logo em seguida. Não, porque pensa comigo, por exemplo, se o propósito dela fosse lidar com a perda de alguém e transformar isso em amor, se já acabasse, ela morreria em seguida. Sim. Ou se ela não fosse ter proveito. Mas às vezes ela precisa desse restante de vida para se colocar numa situação. Um exemplo bem simples, só para explicar. Alguém que morre de forma precoce que não estava programado. Um exemplo, alguém que está numa vida de drogadição. Às vezes a pessoa estava programada para aquela vida, para aquela encarnação, viver até os 60 anos. Ok. Mas ela chegou com 24, 25, começou a se enfiar muito em drogas. O que a espiritualidade faz? Bom, se eu deixar ele mais esse tempo que precisa, mais 25, mais 30 Vai anos, regredir? não, os débitos vão aumentar, porque lembra que não regride? Sim. Então, em vez de ter,
que a gente fala, em vez de ter uma parcelinha assim de boleto, vai ter um parcelão assim. Ok. O que a espiritualidade faz? Já corta pra não ficar com Vamos muita fazer dívida. essa pessoa desencarnar, vamos acelerar esse processo Ok. para que ele não angarie mais dívidas, Ok. não tenha mais débitos. Tá. Então, daí a espiritualidade vai auxiliar trazendo uma morte mais precoce do que era imaginado para acontecer isso. É a mesma coisa, quem, por exemplo, tem na sua programação reencarnatória, seu planejamento reencarnatório, uma morte abrupta. É uma morte abrupta, a gente não sabe se ele vai estar passando debaixo da construção de algum lugar, vai cair um tijolo, se Sim. vai tomar um tiro, se vai ser atropelado. É uma morte abrupta. Então, essa questão é o que acontece. O que acontece na espiritualidade é isso. Morte abrupta, pronto. Então tá marcado que, por exemplo, o Jorge vai ter uma morte abrupta. Qual que é a característica dessa morte, como ela vai ser, isso não tá escrito. Ah, tá. Isso não existe. Nossa, é o filme Premonição, então. Tá marcado pra morrer, vai, ali. A gente sabe o como vai ser. Exatamente o período ou a forma, isso Tá. vai muito do que for mais lógico ou mais cabível para aquele momento. Dentro da situação. Ô, Joyce, tu tá intrigada pra fazer uma pergunta? Ai, eu tô curiosa. eu não É um sei- assunto bom, né, cara? Cara, já é É. 3 horas da tarde, a gente tem que Vamos encerrar. tirar, dá tempinho. assim. Claro. Eu não sei, eu acho que até talvez tu já tenha respondido, Marcos, essa questão, mas é uma dúvida minha. Por exemplo, eu perdi um bebê, ele nem chegou a nascer, né? E eu ainda estou tentando superar isso, eu acho que é uma coisa que talvez eu nunca supere, mas eu tento levar todos os dias como não, né? Era um propósito de Deus, tinha que acontecer assim. Só que essa questão, eu fico pensando, provavelmente esse espírito, né, dessa criança não tinha ali uma consciência enquanto estava dentro de mim. Mas eu nunca entendi, tipo, o propósito disso. E é como tu falou ali antes, né? Nossa, o meu propósito talvez era gerar essa criança, né? Ela não veio ao mundo, mas o meu objetivo sim, de vida ainda não acabou, porque eu estou aqui. Mas essa questão ali da perca de crianças que nem chegaram a vir ao mundo é uma coisa que, assim, me deixa sempre com uma pulga atrás da orelha de como assim, sabe? Não sei se tu conseguiu entender a minha dúvida. Entendi. Vou te falar, vou conseguir te falar com bastante propriedade, tá? Vamos lá. Primeira coisa, ele já tem consciência enquanto espírito desse processo. Do momento em que ele sabe que ele vai reencarnar, ele já tem consciência desse processo. Porque o espírito, ele se conecta a esse corpo físico a partir do momento que vai tendo, por exemplo, já tem a fecundação. Ele não está lá colado, mas ele já está próximo. Ele vai se ajustando, vai se moldando para poder estar ali e realmente a conexão entre o espírito e a pessoa encarnada, ela se dá no parto, tá? Mas te falando isso aí, vamos lá. Talvez tu precisasse despertar alguma coisa em ti, que deu, assim, eu tô falando uma suposição, Sim. tá? Mas talvez tu precisasse despertar um pouco mais essa questão do instinto materno. É que antes eu não tinha. Então, aí vamos lá. E aí pode vir o famoso bebê arco-íris, né? Que se fala muito hoje em dia. Eu posso confessar pra vocês, a minha filha, ela é um bebê que ela veio depois de um aborto que a gente teve. A minha esposa teve uma gestação, ela perdeu o bebê e passou pouco tempo. Ela tava mal, coisa e tal, a médica foi, a gente foi na consulta da médica. A médica tava de férias, não, a gente perdeu a gestação dela, pô, que pena, coisa e tal, ficou aquela coisa. Daí a gente falou assim, mas quando é que a gente pode engravidar de novo? Quando é que a gente pode tentar? Porque daí o médico que atendeu a gente na emergência, como ela não tava aí, falou, não, tem que esperar um tempo, beleza. A gente esperou, daí a gente foi numa outra consulta, que era pra dar ali um tempinho pra gente ver como é que tava. A gente foi na consulta e a minha esposa tava grávida. Ela engravidou entre a perda e ter a minha filha em 3 semanas. E daí tá aí a minha filha hoje. E assim, ó, cara, é fantástico. Então assim, ó, nada acontece por acaso. Nada. Absolutamente nada. Tudo que acontece tem um fim positivo e útil pra alguém. Talvez não só pra ti. Porque talvez, por exemplo, sei lá, teu pai, tua mãe, tua sogra, o teu companheiro, tua companheira precisem estar conectados com isso e precisam te sentir sofrer pra essa conexão. A gente nunca sabe qual que é a real situação. E daí a gente tem que lembrar uma coisa. Deus é bom e justo. Então ele nunca quer o teu mal. Ele quer te dar a oportunidade pra ver o melhor. É o que eu sempre digo. Toda situação ruim que a gente tem algo de bom pra tirar. É a resiliência, né? Exato, mas assim, ó, toda situação ruim que tem, a gente tem algo bom. Desencarnou alguém. Tá, mas às vezes desencarnou por quê? Primeiro porque cumpriu o papel. Ou porque estava se endividando muito. Mas pra gente, por que eu perdi meu pai? Por que eu perdi minha mãe? Porque talvez tu não estava assumindo o teu papel dentro daquela família. Talvez porque tu precisasse entender que é hora de se tornar adulto ou hora de poder deixar o amor fluir. Isso tudo acontece. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Estar aqui nesse momento conversando com vocês não acontece por acaso. Talvez para despertar alguma coisa em algum de vocês, alguém que tá vendo, que tá ouvindo a gente. Talvez para eu ter falado alguma besteira, alguém vir puxar uma orelha, Marcos, tu falou a besteira disso aqui. Nada acontece por acaso. Nem quando a gente erra, é por acaso. E não é para mal. A gente erra pra talvez a gente perceber, tipo assim, ó, não, tem que ser humilde, pô, eu errei nisso aqui, vou me corrigir, não vou mais falar isso, vou estudar. E aí entra o ponto que é o que eu falo da doutrina. A doutrina, ela é muito intrigante, instigante por conta disso.
tu tem que ficar estudando incessantemente. Eu digo pra vocês porque tu pensa lá, o Livro dos Espíritos ele tem 1000 e não sei quantas questões, eu sempre me esqueço a quantidade, mas vai lá. Dura em média entre 5, 6 anos até uns 8, dependendo do ritmo que tu toca o livro. Tem pessoas que têm 40 anos de doutrina e estão fazendo o Livro dos Espíritos. Pergunta lá, quantas vezes? É a 6ª, 7ª, 8ª, 10ª vez que tá fazendo. Porque tu terminou o estudo de novo. A doutrina espírita é um estudo frequente. Bom. A gente não para. Porque é isso que vai trazer a base. É isso que vai trazer aquilo que a gente tava falando, da paz, do entendimento. Tipo assim, pô, é isso que tá acontecendo. Sim. E sobre o que tu falou até, uma vez me falaram, o pior sentimento que tu pode ter por alguém é o de pena, né? Que tu se bota numa situação que é tipo, nossa, eu nunca queria estar nessa situação, tu sente pena. Mas pro mundo espírita, não é o correto tu sentir pena de alguém, porque a pessoa precisa passar por aquilo, né? Então ela já aceitou, eu tô com pena lá, o cara foi demitido. Não, ele precisava daquilo. Justamente porque vai vir alguma coisa que ele precisa, ou que vai ser melhor, ou alguém na situação, né? Exato. Tá, isso é bem legal. Cara, a gente passou do tempo, infelizmente, tinha muita coisa pra conversar. Temos que trazê-lo de volta aqui. Pô, com certeza, cara. Bora, Fica o vamos convite lá. em aberto, Claro, tá? vamos lá, Por mim, só mês que marcar. vem a gente já marca a Giovana ali fora. Volta Sim. mês que vem, que a gente nem conversou. Poxa, a pandemia, eu imagino que deve ter sido um turbilhão no mundo espírita, um monte de gente desencarnando ao mesmo tempo. Tem muita coisa pra conversar e dúvidas também. Ficou mais umas 8 perguntas que o pessoal mandou nas outras semanas que não foram lidas. Mas agradeço o teu tempo. Tá? Obrigado pela tua dedicação, por ter vindo, fico bem contente. Obrigado, Joyce, por todos os dias estar aqui orquestrando o programa também. Obrigada aí. Tá? O Enzo, a Regina estão aí ouvindo. Nunca teve tão cheio o estúdio, tá? Tá vendo? Eu e a Joyce sozinho, malho o João de vez em quando. Obrigado. Pois é, cara. Boa, que coisa boa, que maravilha. Agradeço então, tá, Regina? E todos vocês aí que acompanharam nós através da transmissão da live no YouTube ou que estão sintonizados ouvindo, tá? Para toda a nossa antena de Itajaí, Balneário Camboriú e a nossa querida região. Um beijo no coração de vocês. Volto amanhã a partir da 1h. Então vai e acompanha. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Informação e opinião. Jovem Pan News. Tem iniciativas voltadas para a saúde, esporte, educação, cultura, meio ambiente, segurança pública ou assistência social? Então fique atento a este recado. O Poder Judiciário de Santa Catarina acaba de lançar o novo edital do programa PJSC Mais Social. São 7 milhões de reais destinados a apoiar projetos sociais em todo o estado. Não fique de fora. As inscrições vão até 30 de setembro pelo site tjsc.jus.br. Notícias do governo de Santa Catarina. Santa Catarina tem milhares de estradas rurais. Por elas passa a produção de inúmeras propriedades. As crianças vão à escola